Olá, boa noite, igreja, boa noite, que alegria estar aqui hoje. Alegria depois de uma oração tão poderosa aqui, ó. Eu estou descalço. O Wallace fala sempre para a gente se sentir em casa, né, Wallace? Já estou em casa. Estou em casa porque Deus é bom. E a gente estava comentando aqui, antes do culto começar, acerca do desgaste e das operações que estão, as situações, na verdade, que estão tornando esse tempo de isolamento cada vez mais difíceis. Mas dentro de todo esse grupo de mensagens desgastantes, tristes, existe muito sinal de vitória, muita palavra de vitória. Eu quero comunicar a você que a igreja, além das vitórias pessoais que você tem, nós estamos avançando como igreja para nos tornarmos não só uma igreja bonita, em que você vai se sentar daqui a alguns anos, mas nós estamos nos tornando uma das poucas igrejas na nossa cidade que vai ter uma ação que vai refletir em crianças, adolescentes e famílias. Eu quero te transportar, você imaginar, você como professor, professora, voluntário, voluntária, sendo convidado à festa de aniversário, a uma diplomação escolar, a um dia importante daquela criança e sendo apresentado como aquele, como aquela que promoveu uma transformação poderosa, que foi boca, porta de Deus, que mudou o rumo, o caminho da família, sabe? Hebreus capítulo 12, versículo 12, está escrito assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. Você precisa se levantar com ânimo agora, levantar as mãos cansadas, dobrar os joelhos vacilantes. Você precisa de força, de fé e de coragem, porque o que está se movendo não diz respeito apenas a você. Aquele que está quase se desviando, aquele que está vacilante, que está triste, abatido, não vai vacilar, ele vai ser curado, porque você está se levantando. Então hoje, por favor, eu não posso, por causa do enquadramento da câmera, mas hoje você se ponha de pé aí no seu lugar onde você está, se ponha com força, com vontade, com alegria, se possível, dá aquele pulo, sabe, de ânimo, se anima aí para orar, para se posicionar diante do Senhor. Sabe, as guerras espirituais não vencemos apenas com espiritualidade, vencemos com resistência. O diabo quer nos vencer pelo cansaço, mas a palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, vamos nos submeter ao Senhor, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pai, a Ti a honra e a glória. Como somos felizes por sermos chamados Teus filhos, e no dia em que nós nascemos, no dia que nascemos de novo, quando Te aceitamos, no batismo, e no dia, Senhor, em que dissemos para o Senhor, eis-me aqui, o Senhor viu o dia de hoje. O Senhor viu o dia de hoje que não seria fácil, que enfrentaríamos essa crise, essa pandemia, esse isolamento, até mesmo algumas igrejas que já voltaram ao seu culto, mas nós estamos em obra, estamos em reforma, mas nosso coração não desanimou, nosso coração não vacilou, nosso coração não retrocedeu, como está escrito em Hebreus capítulo 10, nós não somos dos que retrocedem, porque se a gente retroceder, a tua alma não tem prazer em nós.
Nós não queremos, Senhor, te decepcionar. Nós não queremos te entristecer. Antes, nós queremos que o Senhor se debruce no teu trono, olhe para a terra e coloque um sorriso na tua boca, no teu rosto, porque nós estamos aqui, sendo fiel no pouco. Pode ser pouca a esperança, pode ser pouco ânimo, pode ser pouca a motivação, pode ser pouca a palavra de vitória, pode ser pouca a expectativa, a visibilidade de resultados pode ser pouca, mas nós não vamos deixar isso interferir na fidelidade, porque somos fiéis no pouco, sabendo que sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Há um reino preparado, há uma promessa preparada, há uma promessa preparada para quem passa pelo teste da resistência, para quem não afeta o evangelho, não deixa de amar o seu próximo, não deixa de servir ao Senhor com alegria, mas se mantém intacto, se mantém em integridade, mesmo em dias difíceis. Oh Deus, nos posicionamos aqui, diante da Tua presença, com fidelidade, com paixão, com amor, levantando as mãos cansadas, dobrando os joelhos vacilantes, crendo que o Senhor vem restaurar todas as coisas, e quando o Senhor vier, nos achará posicionados, te aguardando com um sorriso no rosto. Nós não somos dos que retrocedem. Você pode declarar isso com a sua boca? Nós não somos dos que retrocedem. Mais uma vez diga, nós não somos dos que retrocedem. Diga mais uma vez, nós não somos dos que retrocedem. Aleluia, te adoramos. Aleluia, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer.
para sempre. Amém. Oh, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Seja exaltado acima de todos. O Senhor está, nome sobre todo nome, o nome mais lindo é o teu. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Não perca esse momento, glorifique o nome do Senhor. Com a sua boca, louve ao Senhor. Erga um altar de louvor ao Senhor com a sua boca. Oh, santo, santo é o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de meu Rei. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome sobre todo nome é o teu, nome sobre todo nome, Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro que verteu seu sangue naquela cruz. Santo, 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 tua igreja te adora. Oh, os anjos, querubins, serafins te adoram. Oh, santo, santo, santo é o teu nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei
Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. A morte não pode te deter. Ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, nada pode te deter, nada pode segurar, nem altura ou profundidade. Não há futuro, não há presente, anjos ou demônios, coisa ou criatura alguma nessa terra, nem a morte pode te deter. Jesus, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Vamos cantar na sua casa, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, oh, oh, oh. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre, 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 o teu louvor estará em meus lábios, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai, e de lá intercede por nós, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.
que se rasgue o véu do templo, que se estremeçam as colunas, desde a eternidade até a terra, que o sol fique escuro, que as pessoas tremam e temam a realidade de tua morte, Jesus. Muitas pessoas contemplam ele no madeiro e contemplam sua morte, porque o segredo da vida foi revelado a poucos. Uma multidão o viu morrer, mas inicialmente 2 mulheres, e após para os seus discípulos com quem ele andou por 40 dias, o viram vivo. Sabe, entender que se morre para ressuscitar é privilégio para poucos. É por isso que nós não andamos, como foi falado no começo aqui, cabisbaixo, derrotado, desanimado, porque a morte é só uma fase que vai revelar a ressurreição. Sabe, nada pode segurar as determinações e os propósitos de Deus na minha e na tua vida. Nada pode segurar. Não existe ferramenta, instrução, situação, pessoa, palavra, ser espiritual capaz de impedir e de segurar o que Deus está para realizar na minha e na tua vida. De repente você não está nem se reconhecendo depois desses dias, né, de pandemia. E que bom, porque Deus precisa realmente reestruturar tudo que existe em você para caber o futuro que Ele preparou para a tua vida. Sabe, Deus ele já está sentado no futuro que Ele preparou para você. Você está aqui hoje, mas Ele já está lá sentado, vendo o Miguel correndo, com a Luana e com o Wallace, vendo o Miguel na escolinha bíblica, vendo o Miguel, não sei se vai tocar com o pai ou cantar com a mãe, ou de repente vai cantar nem tocar, vai compor para a mãe tocar e o pai tocar. O Senhor já viu o futuro que está sendo gerado. Não tem sido fácil, irmãos. Eu quero me abrir aqui. Não é fácil para mim, não é fácil para nenhum de nós. Não tem sido fácil. Mas nós temos total confiança do futuro que Ele preparou. Do futuro que Ele preparou. É por isso que a canção diz: a terra estremeceu, os sepulcros se abriram, nada vencerá o seu amor, porque as coisas abaladas realmente estão se abalando, mas as coisas inabaláveis não estão se abalando nesse tempo. Então que as coisas que são abaláveis se abalem na sua vida, mas aquilo que é inabalável permaneça firme e intacto na sua história. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor, nada vencerá. Nada vencerá seu grande amor. O amor do Calvário está sobre você, sobre tua casa, sobre os seus filhos, sobre a tua família. A terra estremeceu, os sepulcros, os mortos se abriram, mas nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o meu rei? O teu rei ressuscitou, e ele venceu ontem, vence hoje e vencerá para sempre, para sempre exaltado para sempre adorado para sempre, sempre, sempre.
Jesus não morre, não cai, não erra, não se engana. Ele te levantou, Ele te chamou, está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Diga: cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, cantamos aquele que é digno. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Jesus venceu. Morreu a nossa morte, venceu nossa vitória. Aleluia, aleluia. Se anima, viu? Se anima. Tem coisa boa chegando. Aleluia. Oh, Jesus. Vamos, gente. Vamos, que a gente tem muito para compartilhar. Eu estou percebendo que a gente começou tudo bonitinho. A gente era um povinho. Povinho não, está repreendido. A gente era um povo assim mais organizado, mais bonitinho, né? Aí a gente vai ficando à vontade, vai ficando assim, irmão, sabe? Tudo que a gente está à vontade. Porque a realidade do Evangelho não deve ter nenhuma máscara, sabe? Às vezes é bonitinho na fita. Fita, coisa velha, né? Às vezes é bonitinho no vídeo. Mas não é real, é importante ser real. A gente vai continuar falando hoje sobre o propósito de defender, de se posicionar em defesa da sua casa. Uma das coisas importantes nesse caminho de defesa é que às vezes a gente só percebe que o mal existe quando ele aparece. Sabe, eu creio que uma das maiores determinações inteligentes que nós temos é se precaver, é se pré-anunciar as coisas. Obrigado. É se posicionar em prevenção, essa é a palavra, de tudo. E as medidas espirituais que estamos aprendendo nesses últimos 2 domingos e agora, é para que haja prevenção. E se não houve prevenção, para que haja resgate e solução. A gente vai começar a falar aqui sobre isso, mas antes, eu liberei no grupo da igreja, e para você que está ouvindo, assistindo e não está no grupo do WhatsApp da Missão do Reino, que a gente está programando, se preparando para retomar nossos cultos presenciais em um espaço ao ar livre, é um espaço gramado ao ar livre, porque isso é uma das determinações de sanitização, de precaução diante do Covid-19, também com o uso de máscaras descartáveis, também com o uso do álcool gel, que a gente está tentando adquirir aquele totem, aquele instrumento que fica, aquela ferramenta que fica nas entradas, você pisa, né, para você não ter que pôr a mão e recebe uma dose, aleluia, do álcool gel na mão. A gente está se preparando para receber você nos cultos presenciais. Porque o calor de estarmos juntos, gente, é ou não é diferente, né? Oh, Jesus. Então a gente está se preparando. Como a gente não é um povo precipitado, nós vamos fazer isso de maneira organizada, para que a gente faça de maneira excelente e efetiva, para que até você que está preocupado com tantas medidas de precaução, mas eu sei, está indo nos churrascos, está indo nas festinhas, está indo na padaria, está indo no mercado, está no portão mais de 1 hora conversando com um grupo de vizinhos, aqui ó, estou de olho em você, hein? É claro que você vai se posicionar no culto ao Senhor, e se você quiser e estiver mais preocupado, a gente prepara um camarote para você, uma cadeira bem destacada. O importante é você estar em comunhão conosco. Amém? Então, não serão medidas feitas agora,
a gente vai continuar comunicando, até para contar com vocês na adequação do espaço, para que não apenas haja o culto presencial, porém também será necessário manter os cultos online diante daqueles que pertencem ao grupo de risco e continuarão assistindo em casa. Então não é simplesmente colocar, né? Não funciona assim. Vamos fazer tudo com excelência. Amém? Vamos então defender nossa casa mais uma vez, mais um pouco. Rubem, estou bem com saudade daquelas musiquinhas do fundo da pregação. Que bom. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 10. Nós leremos alguns versículos, deixa eu mencionar aqui para você, para a gente otimizar o tempo. Mas você tem toda a liberdade, como bom leitor da Bíblia, em ler todo o capítulo depois, ler o anterior, ler o posterior, para ter o entendimento completo. Mas agora nós leremos Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 11, do 17 ao 20 e do 24 ao 27. Atos 10, do 1 ao 11, do 17 ao 20 e do 24 ao 27. Está escrito assim: Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda em sua memória. Agora, envie alguns homens a Jope, e mandarei buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro, e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e o soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Este já é o versículo 17, tá, irmãos? Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio havia enviado, encontraram a casa de Simão Pedro. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo, levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Os 2 conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Nós estamos num episódio que deflagra, que abre, que começa um movimento do evangelho fora do ambiente judaico, fora dos judeus. Você sabe que em João capítulo 1 está escrito que Jesus veio para quem era seu, porém os seus não os receberam, os judeus. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a promessa que era direta e restrita se amplia
por conta de como foi aberto o coração. E uma das coisas mais lindas que a gente vê é que o primeiro homem, sem menções de lei mosaica, lei de Moisés, sem menções de cultura religiosa, ele era um homem generoso que orava a Deus. E a baixa espiritualidade desse homem, se eu posso dizer assim, a insuficiência de conhecimento bíblico, a insuficiência de ter intimidade com Deus, não impediu este homem de ter uma visão. Cornélio, mesmo sendo um homem que rotineiramente fazia a sua devoção religiosa, mas não era nenhum homem chamado, nenhum apóstolo, nenhum cristão ensinado por Jesus, não foi impedido de ter uma revelação que mudou o seu tempo e a sua casa. É através de Cornélio que inicia um novo tempo sobre toda uma geração de gentios. E eu e você estamos aqui hoje, vivendo a realidade da graça, em comunhão com Deus, mesmo sem ser judeus, porque Cornélio teve uma visão. De repente você está me ouvindo hoje aí, e sempre refugou, fugiu, correu das suas responsabilidades dentro da sua casa, dentro do ambiente familiar, porque você julga a sua espiritualidade algo insuficiente. Porque de repente tem outra pessoa no seio da sua família, ou próximo, ou na sua igreja, que já cumpre o papel espiritual de ser alguém mais relevante, de ser alguém mais inteligente, de ser alguém mais mergulhado em Deus. Mas hoje eu quero ser uma boca de Deus para a tua vida, informando a você, que se seu coração se abrir agora, visões do céu te alcançarão. Visões de Deus encherão o seu coração. Da forma como você está, onde você está, feche os teus olhos. E entrando pela porta da tua casa pelo Espírito, espiritualmente, entre na porta da tua casa. E olhando com olhos espirituais, o que você vê dentro da sua casa? Há alguém doente? Você vê essa pessoa curada? Há alguém distante do Senhor Jesus? Você vê essa pessoa salva? Há alguém deprimido, oprimido? Você vê essa pessoa de pé, restaurada? Pois bem, você está começando a ter visões do céu a respeito da tua família. A Bíblia fala que aquilo que ficou claro na insuficiência de Cornélio se tornou mistério para o apóstolo Pedro. Ali envolvido no ambiente pré-refeição, ele entrou num êxtase. E se você for ler o capítulo todo, 10 de Atos, você percebe que ele questiona ao Senhor várias vezes no que se referia àquela visão. E é quando o Espírito Santo informa que o homem gentio, não judeu, que o homem que só fazia algumas orações e dava algumas esmolas, este homem ouviu Deus, enviou outros homens a quem Pedro deveria seguir. Eu quero, antes de entregar o ouro da mensagem, eu quero dizer para você, é tempo da tua casa ter visões do céu, mesmo sendo visões de pessoas comuns. Homens comuns têm visões do céu. Então, antes de você continuar comigo, eu quero que você procure, mesmo que não esteja no mesmo ambiente de culto agora, procura alguém que é comum, que se posicionou de maneira meio fragilizada, sabe? Não crê muito, não está tão disposto, tão determinado, mas é alguém que pode ter visões do céu, porque a visão não está retida para os grandes. Procure essa pessoa, olhe para ele, olhe para ela e diga: o Senhor está dizendo que você muito em breve terá visões do céu. Diz aí, vamos dizer, diz aí, Rubem, olha para cá. O Senhor está dizendo que você muito em breve terá visões do céu. Larissa, o Senhor está dizendo que você muito em breve terá visões do céu. Priscila, o Senhor está dizendo que você muito em breve terá visões do céu. Wallace, Luana, Pedro, Júlia, até o Miguel, irmãos. Miguel vai nascer batizado com visões do céu. A nossa visibilidade acerca de algumas coisas estão determinando direções falsas. Porque ninguém pode chegar aonde não vê.
Então dependemos de ter visibilidade para determinar onde estamos chegando. E esse ambiente cansativo e desgastante de pandemia estão trazendo noções, estão trazendo mapas, estão trazendo ilustrações que não são do céu. E de repente você se vê numa espiritualidade insuficiente. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: os dons que fortalecem a igreja não são seus, são do Espírito. O poder que vem, a graça que vem, não são vossa, não é sua, pertence a Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o Senhor que manifesta tanto o seu querer quanto o efetuar. Deus não só quer, Deus faz. E Ele vai fazer na tua casa. Eu preciso, antes de continuar a pregar, destravar a tua mente enferma pela incredulidade, a tua mente travada pela incredulidade. Você que está vivendo no Evangelho, frequenta os cultos, assiste cultos online, mas não consegue reagir espiritualmente, porque uma baixa estima espiritual está sobre você. Você crê quando impõe as mãos sobre a tua cabeça. Você crê no conselho de alguém que você julga inteligente, mas não reconhece que aquela pessoa inteligente é feita do mesmo material que você. E aí de repente estabelece um ciclo dependente, um ciclo que diminui as potencialidades da tua vida. Porque se é possível em mim, se é possível em outros, é possível em você. É possível em você. Pode ser o menor da casa. Pode ser com a menor tribo de Israel. Pode ser com um homem pesado de boca, de língua. Pode ser alguém que se julga que é criança. Pode ser alguém até que assassinava cristãos. A graça de Deus está exatamente agora transformando essas condições. E mesmo você, homem comum, mulher comum, receba essa visitação, que assim como eu sinto aqui, que você sinta aí, Deus destravando e habilitando você para abandonar o que é de carne, para abandonar o que é insuficiente, para abandonar o que é mundano, para abandonar o que não tem força, e entrando na dimensão do Espírito. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais para você. Tudo que seus amigos querem, tudo que a sua família quer, tudo que o seu ambiente de trabalho quer, não é o que eles precisam. Seus amigos querem um tempo de risada, brincadeira, diversão, curtição, mas quando aperta, eles precisam de alguém espiritual. Sua família quer sair, quer cinema, quer brincadeira, quer filme, quer pipoca, mas quando as coisas não vão bem, eles precisam de alguém com visão do céu. O seu trabalho quer pontualidade, comprometimento, responsabilidade, mas quando as coisas não vão bem, eles procuram um homem, uma mulher de Deus para que promova uma palavra, para que libere uma palavra naquele lugar. Às vezes as pessoas determinam coisas sobre você, informando coisas que elas precisam e querem, mas que não se alinham com o que de fato elas necessitam. E o Senhor está te dando hoje o que de fato você necessita. Receba no seu espírito, receba na tua casa, receba em você, receba força, receba graça, receba visitação, receba visões do céu sobre a tua vida. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 5, a gente vai ler do 5 ao 10 e o versículo 13. Mateus 8, versículo 5 ao versículo 10 e o versículo 13. Está escrito assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião, ou seja, um chefe, uma autoridade que estava regendo, comandando, melhor dizendo, 100 soldados, centurião, se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, está de cama, é paralítico e sofre horrivelmente. Jesus lhe disse então: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor,
eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra, e meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a um, vá, e este vai, e eu digo para outro, vá, venha, e ele vem, faça isso, e o outro também faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo, que nem mesmo em todo Israel encontrei fé como esta. Então Jesus disse ao centurião, vai, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Ou seja, no exato momento em que o centurião creu, ele nem tinha chegado em casa, e pela determinação de fé e de posicionamento daquele homem indigno, ele declarou, eu não sou digno, eu não mereço que você vá para a minha casa, mas libera uma palavra. Se a tua boca falar ao meu respeito, se a tua boca cantar ao meu respeito, se a tua boca mencionar o meu nome, já é suficiente para que eu entenda que o que eu vim buscar eu estou recebendo. O diabo ele não quer afetar o que você vê, ele quer afetar o que você crê. Porque você não anda mais por vista, você é crente no Senhor Jesus, você anda por fé. E aí a repetição dos cenários que você vê começa a afetar o que você crê. Porque um tempo atrás você recebeu uma palavra, você mamãe, você papai, eu quero declarar aqui com o meu coração, sobre a Ana e sobre o Beto, sobre Tamara e sobre Nelsinho, quero declarar sobre todos, filhos dos filhos. Quero declarar sobre você, Sabrina, sobre o seu pai. Quero declarar sobre você, Márcia, sobre a Nicole. E você, Nicole, sobre o Josué. Quero declarar sobre todos. Quero declarar sobre você, Mônica, a respeito do Juan, a respeito da Giovana, a respeito do Carlos. As palavras que vocês receberam em cultos, ministrações, em profecias, não se perderam. De repente a repetição dos cenários, ver que as coisas aparentemente não mudaram, estão tornando a sua fé mais enfraquecida. Mas a palavra de hoje é para ressuscitar a tua fé, é para reposicionar a sua fé. Aquele homem sabia que ele era indigno. E quem foi que disse que milagre é para quem merece? Quem foi que disse que salvação é para quem merece? Sabe, para que a gente herde algumas coisas espirituais, antes de sermos herdeiros, fomos justificados. Quer dizer, é um pacote inteiro. Mas eu creio que a justificação, ela é importante para que quando eu entre no ambiente de sacar, de receber o que é meu, eu seja observado como filho e não como perdido. Jesus te justificou, te fez herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Tudo que está disponível para homens que você julga grande, mas que você não conhece a intimidade deles, está disponível para você também, que de repente se sente tão indigno. É importante também você entender que algumas coisas não se processam na sua caminhada, na sua jornada cristã, porque é importante acontecer um movimento correspondente. Como funciona isso? Ao mesmo instante que o Espírito, através de um anjo, liberou uma mensagem sobre Cornélio, ordenando que Cornélio enviasse homens a buscar Simão, chamado Pedro, na casa de um outro Pedro, que trabalhava com couro, Simão o curtidor, né? Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Espírito estava ministrando a vida de Simão Pedro. Por quê? Para que ações espirituais de concordância, de mensagem, de oração, de intercessão, desse culto, dessa palavra, aconteça e dê resultado na sua vida, você tem que também corresponder. Você entende que estava ocorrendo aqui, nesse cenário bíblico, um caminho de encontro no meio do caminho, espiritualmente dizendo.
Enquanto Cornélio buscava a Simão, Pedro era ministrado por Deus, Simão Pedro era ministrado por Deus para encontrar Cornélio. Eu sei que você de repente foi ensinado, ou uma preguiça espiritual, uma dependência espiritual, e até dependência emocional, carência, idolatria também, te fizeram observar realidades que de repente não vem através de homens de Deus, de pastores, de pastoras, mas é um sacudir de uma cortina, é um facho de luz que entra no quarto, é um resultado imediato sobre os filhos, é um resultado imediato sobre o casamento, é um resultado imediato sobre o marido, sobre a esposa. E sabe por quê? De repente, mesmo a operação de milagres acontecendo com gente indigna, mesmo as coisas podendo acontecer em gente comum, visões poderosas acontecerem em gente comum, sabe por que as coisas não descem para a terra e não se concretizam? Porque não está tendo uma correspondência do céu com você. O céu canta e você não dança. O céu chama para orar e você não se levanta. O céu declara que é jejum e você reclama da sua fome. O céu te convida à calmaria e você se põe nervoso. O céu fala assim para você, ó, shh, mas você está com necessidade de falar. Quantas oportunidades o céu ficou impedido por respeitar você? Porque se Cornélio enviasse pessoas a Simão e Simão dissesse, não quero ir, não vou obedecer, não entendo essa visão desse lençol, não vou com esses gentios, porque culturalmente isso seria possível, e de repente, diante da cultura, Pedro podia se negar de operar esse grande milagre, de ser esse grande porta-voz. Se Pedro se isenta de tomar parte, Cornélio não teria sido alcançado. De quantas coisas uma festa de família te isentou, porque as prioridades eram tua família e não um culto ao Senhor. Ou de repente você está assistindo esse culto e não é domingo, porque você se sentiu no direito de programar a sua semana. Só que a questão não é o que você programa, é o que você prioriza. É como você se posiciona. Como Jesus está pronto para tocar você, para ministrar você. Mas você dorme demais, trabalha demais, fala demais, perde a calma muito facilmente. E aí, sem corresponder o céu que está vindo, você não vê os resultados na tua casa. E nós cantamos hoje, deixa o céu descer. O céu está vindo. E está na hora de ter gente do céu correspondendo à descida do céu sobre a casa. Está na hora de anfitriões do céu. Gente que vai abrir a porta e falar, eu sabia que estava descendo, eu sabia que estava vindo, eu sabia, eu estava na expectativa. Eu estou te aguardando em silêncio, sem reclamar, sem murmurar e sem pecar já tem um tempo. Eu já estou ouvindo alguns desaforos, já tem algumas horas, mas eu sabia que você vinha. Eu sabia que esse ambiente provocando a minha ira, provocando a minha vontade de ter uma reação agressiva, ou de repente arrumar as minhas roupas e ir embora de casa, eu sabia que isso uma hora não ia se sustentar, porque o céu é mais forte do que a briga, o céu é mais forte do que a ira, o céu é mais forte do que o divórcio, o céu é mais forte do que a rebeldia, o céu é mais forte do que a intriga, o céu é mais forte do que a confusão. E eu estava aqui correspondendo o céu, eu estava aqui aguardando. Sabe por quê? Que coisa linda. Quando os homens chegaram para falar com Simão, ele já estava avisado. De repente você não está ouvindo, mas se você parar para ouvir, você consegue perceber que o céu está te avisando que ele está chegando. O céu está chegando para encontrar você. Ele está indo ao seu encontro. Faça movimentos correspondentes. Eu quero, dentro desse momento da palavra, separar um momento muito importante, que é tão importante quanto o do Espírito. Em Ageu, no capítulo 1,
do versículo 2 ao versículo 11. Ageu, capítulo 1, do 2 ao 11. Aleluia. Está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito, mas colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o orvalho, e a terra não produz frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Que sentença terrível. Perceber que a desorganização das prioridades fez com que aquilo que podia ser potencializado, acrescido, melhor, resolvido, trabalhado por Deus, não foi. E é incrível perceber, porque de repente essa palavra pode parecer apenas financeira, porém não é. No final, no último versículo, no 11, ele diz que ele também ele permitiu a seca sobre pessoas. Você precisa perceber e entender que a sua devoção ao Senhor inclui todas as áreas da tua vida. Como você pode chamar Deus para governar as suas emoções, se em dado momento, desculpe, não é Covid, se em dado momento as suas emoções estarão atreladas a uma necessidade financeira, ao pagamento de um tributo, de uma conta, de um imposto, de um boleto, ou pedir para Deus tomar conta dos seus filhos, mas não tomar conta da sua boca. São coisas que são agregadas, funcionam juntas. Um Deus que é Senhor do teu espírito, é Senhor da tua casa, é Senhor da tua alma, é Senhor das suas funções motoras e é Senhor do seu dinheiro. Não tem como Deus se assenhorar de algumas partes e ter resultado completo, porque o nosso adversário, ele fica ao derredor buscando uma oportunidade, e se ele percebe que existem guardiões, guardas, anjos em algumas áreas, mas naquela área você tem uma falha, nessa área ele entra. Estamos falando aqui de prioridades, de movimento correspondente, e eu quero dizer para você que ser fiel em dízimo e ser prioridade, o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia ao Senhor, não é questão de pagamento financeiro, de, como é que fala? De responsabilidade financeira, de compromisso financeiro, é questão de amor. Porque não fazemos contas em questões, lugares ou com pessoas que amamos. Nós simplesmente damos. Quando você avalia que o dinheiro não tem peso para ir lanchar, para sair,
para comprar um presente para alguém, mas ele tem peso para ofertar ao Senhor, você já demonstrou quem você ama. E aí fica difícil do Senhor estabelecer milagres sem antes cumprir princípios. Porque se Deus estabelecer milagres sem cumprir seus princípios, ou sem ensinar os seus princípios em você, Ele gera filhos mimados, irresponsáveis e que caminham a passos largos para o inferno. Porque o Senhor, Ele quer sim dar uma vida bem provida, como eu estava brincando com um amigo meu hoje de tarde, bem próspero, uma pessoa próspera. Ele quer trazer prosperidade, quer trazer tranquilidade, quer trazer paz, quer trazer estabilidade para você, mas principalmente Ele quer que você habite com Ele eternamente nos céus. E princípios é para isso. Não confunda as coisas dessa terra com as coisas que estão do céu. Se está na Bíblia, cumpra, porque é do céu sobre a tua vida. É importante que você organize esta casa, porque mesmo sendo indigno e as visões serem claras para você, mesmo sendo numa situação de movimento correspondente, fugiu a palavra, em que você está caminhando em direção ao que o céu está fazendo e o céu está descendo ao seu respeito, mesmo com isso tudo, existem posicionamentos para toda a casa. Falamos até agora das situações que comprometem você. Você que me ouve, você que tem assistido, você que tem se posicionado, ou de repente que vai passar a se posicionar agora. Mas eu quero ampliar um pouquinho o discurso para dizer para você uma coisa. Eu não teria filhos saudáveis espiritualmente se eu falasse A e a Priscila falasse Y. Eu não teria sucesso no meu ministério se a Priscila honrasse a minha vida e eu não honrasse a Priscila. Ou se de repente, se a metodologia de falar com o filho dos outros fosse uma, mas de falar com meus filhos fosse mais severa. A gente, na verdade, entende e reivindica realidades espirituais, porque na nossa mentalidade nós estabelecemos que sempre um da casa é mais espiritual. E o nosso ego e vaidade se alimentam disso. Ser reconhecido como quem tem sempre uma palavra, tem sempre uma direção, na verdade, centraliza as atenções espirituais em você. Centraliza as atenções diante de um Cristo que, ao realizar milagres, não queria ser nem citado e nem queriam que dissesse o nome dele. Quem se alimenta da realidade, da centralização espiritual, não são os espíritos, mas a tua carne, o teu ego. Na verdade não são os espíritos, não é o Espírito Santo, mas é a tua realidade, a tua carnalidade e o teu ego. Você precisa começar a entender que sim, eu preciso ter visões do céu, sim, eu preciso promover movimentos correspondentes, mas também eu preciso organizar a minha casa. Porque nós lemos aqui que Pedro e Cornélio conversaram um tempo fora. Digamos que Pedro é a representação do que o céu levou para Cornélio. E Cornélio é a necessidade de receber o que o céu levou. Eles ficaram durante o tempo conversando fora, mas logo após entraram em casa, onde estavam reunidas muitas pessoas. Se você desfruta do céu, mas não compartilha dele, ele nunca vai ser uma realidade onde você está. Se você coloca o céu como uma realidade muito distinta, muito distante, muito longe, eles nunca alcançarão o que você alcançou. Sabe, a sua casa precisa ser mexida, moldada, movida, trabalhada. Deixa eu te contar um testemunho breve. Minha mãe, ela durante muito tempo, era uma mulher muito oprimida pelo diabo. Não só oprimida espiritualmente, mas tinha o vício daquela droga lícita, né? Do cigarro. Fumou durante muitos anos de sua vida. Porém, minha mãe tinha um segredo na minha criação e na minha educação.
independente dos enganos e erros da minha mãe, independente até mesmo das coisas que pareciam, como a gente usou a palavra, Pri? Parecia, quando a pessoa faz, quando a pessoa não faz, como se fosse algo hipócrita, uma hipocrisia. Um exemplo, eu não faço, mas estou mandando você fazer. Independente desse cenário, havia um ambiente de autoridade. Eu sei que de repente você está alguns anos sem autoridade sobre a sua casa. E autoridade não quer dizer imposição nem briga, mas algumas colocações. Eu lembro que minha mãe um dia olhou para mim e falou assim, glória a Deus, ela morreu salva no Senhor. Mas ela declarou o seguinte, naquela hora: eu fumo, eu não sou firme com Deus, e eu posso ir até para o inferno, mas você vai ser crente, vai andar em santidade, e vai ser pastor como disseram que você vai ser. E olha onde eu estou. Porque a autoridade paterna e materna, ou a pessoa, a figura responsável, a figura da casa, não tem nada a ver se você é crente ou não. Tem a ver com o bem que você deseja sobre a sua casa. Então, a Bíblia fala em Mateus capítulo 10, versículo 11, o seguinte: Jesus instruindo os seus discípulos: sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Eu sei que pode parecer confuso que eu falei que você de repente não é tão digno. Não é sobre isso que estou falando. Estou falando sobre alguém que condicionou a sua vida às transformações. Porque esse digno aqui que nós lemos agora em Mateus 10, no original, significa alguém adequado, alguém em processo de adequação, alguém que merece algo de valor, alguém esforçado, alguém que preparou a casa para que a mensagem do Evangelho chegue e entre. Exatamente agora, onde estão os seus filhos? Como você quer que a mensagem do Evangelho seja realidade neles, se você, com eles morando na sua casa, permite que eles se tranquem nos quartos para assistir o que desejam? A semana tem 7 dias. Um dia separado para culto. Seus filhos não podem sentar para assistir algo com você? E aí faz uma troca. Não tem problema se eles são maiores. Mamãe vai fazer o que você quer durante a semana, mas é minha ordem, meu pedido, sentar e assistir o culto. É 1h30 só, não vai matar ninguém. Orações ao dormir, orações nas refeições. Muitas vezes orações alinham até o momento de comunhão da família. Não tem nada a ver se eles são crentes ou não. Aí, se utilizando do texto que manda a gente ir por quarto em secreto, buscar ao Pai em secreto, você é tão secreto que vira um crente, agente especial do céu. Ninguém nunca na sua casa te viu sair com a Bíblia para falar assim: olha a palavra que o Senhor me deu para você. Ninguém nunca ouviu. Eu conheço uma amiga crente no Senhor Jesus há 19 anos, já é uma mulher casada, e durante 19 anos ela disse para mim que nunca os pastores que frequentam a casa dela disseram para um membro especial da família dela, o marido dela, Jesus te ama. E de repente você mesmo está me ouvindo aqui agora, ou quem está me ouvindo aqui, nunca parou, você reclama demais, mas nunca separou uma palavra para alguém da tua casa. Nunca tomou pela mão e pediu oração. De repente alguém da sua casa já até comentou que buscou gente de fora para orar por eles. Porque tendo um cristão em casa, esse cristão nunca está disponível ou nunca está orientando alguém. Sua casa tem que ser digna. Da porta da sua casa para dentro. Agora vou dar um testemunho que não foi tão bonito para minha mãe, né? Vou dar um testemunho bonito para ela agora. Hoje ela dorme no Senhor. Minha mãe se converteu. Foi uma obra linda. Lutou um pouco contra o vício do cigarro, mas logo por determinação abandonou o cigarro. E a minha casa, que hoje eu moro, na época era uma casa de veraneio, uma casa de passeio, perto da praia, né? Casa em Itaipuaçu.
E nossa família vinha para casa em Itaipuaçu. Só que em dado momento, quando ela se converteu, ela disse para a família: na minha casa não entra cigarro, na minha casa não entra cerveja e na minha casa não entra música profana. Aquele ambiente ali trouxe para minha mãe, trouxe para minha família, aquele ambiente desconfortável, sabe? Aquele ambiente inconveniente, aquele ambiente de indisposição. As pessoas respeitaram. Poucas iam, e as que iam, consumiam bebida, cigarro, e ouviam música, eu não digo nem cristã, porque ela não tinha esse problema, mas música profana, com linguagem obscena, pornográfica, ouvindo do lado de fora. Minha mãe morreu. Eu dou para você o telefone de qualquer membro da minha família. Todos eles sentem saudade, respeitam, amam a minha mãe, mesmo pós-morte. Ela condicionou a casa dela a uma realidade de paz, de presença de Deus, que apesar, como eu já disse, que apesar da minha família entender que não era aquilo que eles queriam, eles sentiam que era aquilo que necessitavam. Quantas oportunidades de culto a minha mãe trouxe a igreja dela de Belfor Roxo para Itaipuaçu, e alguns parentes se aproveitavam daquele momento para uma oração. E se minha mãe não se posicionasse, ao invés de oração, estava tendo batidão, música maluca, estava tendo cigarro e cerveja, mas a posição em tornar a casa digna transformou a condição da minha casa e transformou muitas pessoas. Pessoas voltaram para Jesus, sabia? Pessoas aceitaram Jesus por causa da influência da minha mãe. Eu quero aqui falar sobre alguns pontos muito legais a despeito de situações perdidas na nossa casa, além das quais eu já citei. Você ser alguém que busca visões do céu, ser alguém que tem um movimento correspondente, e esse movimento correspondente também tem a ver com a sua vida financeira. Uma coisa muito importante que foi mencionada aqui no último culto: nós estamos preparando um dia, na última ministração de outubro, em que você vai separar uma oferta familiar, que será bênção sobre a tua família. Então não se esqueça disso. Falamos sobre isso. Falamos também sobre as posições de dignidade da sua casa, em que você seja alguém que se condiciona a orar junto, a revelar o Senhor Jesus, a caminhar com uma palavra, a organizar a tua família, independente do credo religioso que elas possuem. Mas aqui tem algumas situações específicas, esquecidas e abandonadas, que eu quero falar sobre elas também, acrescentar com elas. Em Atos 2, do 44 ao 46, estão escritos assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Nós temos dois cenários aqui nessa leitura. O primeiro são aqueles que vendiam suas casas e bens e davam aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído, para que não houvesse necessidade entre eles. E uma outra realidade é de quem não vendia sua casa, mas abria sua casa generosamente para que fossem partir do pão, para que houvesse um movimento espiritual dentro de suas casas. Eu quero informar uma coisa para você: não existe meio termo espiritualmente. Espiritualmente existem anjos ou demônios. Se você não dá acesso a um, você dá acesso a outros. A gente às vezes reclama de algumas perturbações em nossa casa, mas eu te pergunto, trazendo para a missão do reino, né? Quantos grupos pequenos, quantos GPs você já realizou na sua casa? Quantos ambientes de mesa, e convidando alguns irmãos fiéis, alguns irmãos do céu, para orarem na sua casa, você já promoveu?
A gente de repente não está aqui promovendo essa ação de vender propriedades, derramar diante do Senhor, que Deus te dê condições disso, sem para que nada, e com isso, sem que nada tenha falta na sua vida. Mas nós vemos aqui pessoas que abriam generosamente a sua casa para hospitalidade e, parênteses, hospitalidade, não hotelaria. Não é para você colocar alguém na sua casa para morar na sua casa, não, mas para que você seja um anfitrião gracioso, generoso de pessoas do céu. Porque seus filhos pequenos estão ouvindo algo de alguém. Será que é de gente íntegra? Será que é de gente com casamento estabilizado? Será que é de gente que não xinga? Será que é de gente que tem uma palavra boa na boca? Porque a sua casa está sendo formada por culturas que você permite. Tanto que você permite, tanto que você assiste. Lá em casa é uma determinação. Pode o jovem que for lá. Na minha casa não se assiste filme de terror. Ah, que bobeira, Júnior. Eu expulso o diabo para depois ver ele na tela da televisão? Eu não. Eu prefiro não. Respeito você. Mas eu prefiro não. Para que aquilo que você elogia na Júlia e no Pedro seja uma realidade. Você precisa abrir a sua casa para movimentos do céu. Já percebeu que você gosta de uma resenha, que você gosta de uma bagunça, que você gosta de um churrasco? E quantas vezes você até convida os crentes, ou até me convidou, mas não gerou um ambiente de oração? Se envergonhou, se constrangeu em pedir para o tio da cerveja parar de beber, em mandar desligar o rádio com a música e falar assim, vamos orar aqui agora. Eu já vi muitos cristãos que em seus aniversários até falaram assim, ó, pastor, se for orar, faz uma oração rápida, que tem gente aqui que não é crente. Já passou por isso? Faz uma oração, vamos só ter uma oraçãozinha aqui rápida. Tem gente que não é crente, não vai entender. Você não pode reclamar do que você permite. Segundo ponto, a sua casa precisa ser um entreposto missionário. E aí, quando existe em sua casa, estabilidade espiritual. Porque olha o que está escrito. Atos 16, versículo 14 e 15. Está escrito assim. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Paulo dizendo. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julguem que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E então nos constrangeu a isso. Se você começar a ler a história do Evangelho a partir de Atos 16, você percebe que esta mulher Lídia se torna uma mulher que recebe os cristãos, os abriga, os alimenta para que eles se tornassem pessoas, para que aquele lugar se tornasse um ambiente de envio missionário. Ela se torna uma parceira de Paulo. Uma parceira no sentido de parceria, de companhia ministerial. Se torna um ambiente de facilitação, um facilitador ao ministério missionário, apostólico da igreja. E a sua casa? Você de repente está procurando alguma coisa para fazer na igreja, mas você tem a sua casa como ambiente para isso. Eu sou muito grato pelo coração do Wallace e da Luana, por ceder a casa deles, porque eles estão fazendo um trabalho apostólico, permitindo que a mensagem seja pregada, independente de ser em vídeo ou não. Como você tem recebido e tratado homens e mulheres de Deus, com a sua vida e com a sua casa? Você precisa aprender a desenvolver pessoas que merecem presentes e pessoas que merecem honra. Nem toda honra é presente, nem todo presente é uma honra. Bajular alguns homens de Deus com algumas situações, mensagens, é muito legal e respondo isso por mim. Mas não há honra maior do que reconhecer o que está depositado sobre nossa cabeça e ser um facilitador, um investidor dessa movimentação. Sabe, nós às vezes vamos ao Rio de Janeiro pregar o Evangelho na Missão Rio.
seria muito legal ter um lugar para descansar os pés e jantar. O Rubem, ele vai para São Gonçalo, sai de Itaipuaçu, vai para São Gonçalo. Seria muito legal receber o pastor de vocês de São Gonçalo para sentar e almoçar com vocês, ou jantar, ou um café da tarde. Eu sou de uma época, não sei se vocês vão lembrar disso, que quando as pessoas iam pregar nas igrejas, no final, os crentes brigavam para saber onde aquele pregador ia jantar. Vocês são nessa época? E dormir. Eu já chamei primeiro. Porque eles queriam honrar o pregador. Não é só um aperto de mão, não é só assim, toma aqui um copo d'água, não. Era uma honra, tornando aquele ambiente um facilitador para o evangelho. Olha o que está escrito, irmãos, em Hebreus capítulo 13, do 1 ao 3. Olha o que está escrito: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Ele está mencionando aqui, alivie, seja um facilitador, seja hospitaleiro, seja generoso, seja gracioso. Não só, como lemos aqui, em se posicionar com generosidade, em abrir a sua casa para que a gente promova uma oração, um culto, para que a gente promova o que chamam hoje resenha gospel. Pode chamar. Se no final a gente botar a mão na cabeça do povo e orar, para mim pode ter o nome que quiser. Mas individualmente, faça como Lídia, olhe para os homens de Deus e facilite a mensagem do Evangelho, utilizando o que o Senhor te concedeu, o que o Senhor te deu. E para encerrar, em Atos 16, do 32 ao 34, está escrito assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse é o cenário daquele carcereiro que prende Paulo e Silas no cárcere inferior da prisão. E Paulo e Silas, por volta da meia-noite, começam a cantar, a louvar a Deus, a entronizar o Senhor. E os alicerces da cadeia se movem, a prisão de todos os presos se abrem, e quando o carcereiro vê aquele episódio, ele fica com medo do que seria sentenciado, e tenta se matar, e Paulo declara: não se mate, estamos todos aqui. E Paulo declara a palavra tão dita por nós. E ele: o que eu faço para me salvar? E Paulo declara: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a sua casa. Lindo, né? A situação se moveu, o reino dos céus foi implantado, houve movimentação espiritual, houve salvação, e aí parece que acabou. Porque é muito importante quando a nossa necessidade espiritual é suprida, mas é mais importante ainda quando ela é retribuída. Porque o carcereiro que prendeu, o carcereiro que maltratou, o carcereiro que os recebeu com açoites, não lavou as feridas deles, não cuidou deles. Mas o homem salvo, o homem lavado no sangue de Jesus, o homem liberto, o homem que creu, fez essa ação. Eu quero dizer com isso que a sua casa, ela tinha um aspecto de fofoca, de difamação, de intriga, de confusão e de até algumas menções acerca de alguns personagens do mundo evangélico, quando você não era salvo. A partir do momento que você é salvo em Jesus, você é um comigo, e nós somos um com muitos irmãos. Nós estamos num tempo que quem visita as redes sociais sabe, em que ministros do Evangelho estão sendo detonados. E nós precisamos aprender que a fofoca, ela morre ao chegar dos meus ouvidos. Eu não compartilho, eu não repercuto, eu não faço aquilo ter mais visibilidade, porque na minha boca ela não sai. Quando falarem dos seus pastores, quando falarem dos irmãos da fé na sua igreja,
Quando falarem de irmãos da fé de outra igreja, quando fizerem alguma coisa, você menciona esse texto e fala assim: então, quando eu não era crente, eu era que dava chicotada, eu botava no cárcere, mas agora que fui lavado pelo sangue de Jesus, eu não faço isso. Agora eu lavo as feridas, agora eu cuido das feridas. A sua casa precisa ser um ambiente de cuidar das feridas e não de provocar feridas. Que a partir da sua casa, quando alguém for mencionar algo, que não saia da boca dessa pessoa, porque você vai se posicionar, porque você não vai permitir, e se você não conseguir conter aquele comentário, que você se retire para não fazer parte daquele momento infame. Organize a sua casa, reposicione a sua casa, deixe o céu vir ao encontro da sua casa. Faça como Cornélio, através de uma visão, envie homens, mas também prepare a casa, porque quando esses homens trouxerem o que Deus tem para a tua casa, todos receberão. A Bíblia fala, igreja do Senhor, que a decisão de Cornélio não só trouxe salvação para aquela casa, mas todos foram batizados com o Espírito Santo, e Pedro nem tinha acabado de pregar. Você imaginou? Você tem uma postura tão condicionada ao Evangelho, e com alguns conselhos que liberamos aqui nessa pregação, e aí no próximo culto de domingo, você reunir sua família para assistir, e de repente, um é batizado com dom de línguas, outro é batizado com dom de profecia, outro é batizado com outro dom, o Espírito Santo vem e batiza a sua casa, uma casa de pessoas que nem confessaram a Jesus, nem levantaram a mão, mas já foram impactadas pela presença de Deus, porque alguém se propôs a trazer o céu e arrumar a casa, trazer o céu e arrumar a casa. Que você, a partir de hoje, traga o céu para a sua casa, mas traga o céu para uma casa arrumada, organizada, e todos na sua casa receberão. Amém? Vamos orar? Vem, minha esposa linda. Não, desculpa, hoje seria o Wallace e a Luana, né? Vem cá, é que eles estão mais à vontade. Vem. Né? A gente pode ficar todo mundo junto aqui, né? Não é aglomeração, tá, crente? É intercessão. Vamos orar? Orar pela nossa casa, pela nossa família. Não se preocupe, semana que vem vai ser Larissa e Rubem. Cada hora vai uma família aqui orar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela vida do Teu Filho, Senhor, que foi instrumento Teu, tem sido instrumento Teu nesses dias. Em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti cada casa, Senhor, que está conectado agora, cada um que está assistindo, Senhor, esse vídeo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha entrar nessa casa e fazer a Tua obra completa. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que já estão sem esperança, Senhor, aqueles que se encontram, Senhor, que desistiram, Senhor, das Tuas promessas, aquilo que o Senhor um dia colocou dentro do coração dos Teus filhos e que estava tão vivo, mas por algum motivo, Senhor, hoje já não arde mais, já não queima mais. Senhor, que nessa noite venha a ser ativada essa chama novamente sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, que nessa noite, Senhor, nesses dias que tem sido ministradas essas palavras para as nossas famílias, essa chama venha queimar novamente na vida dos Teus filhos. Senhor, vai se cumprir sim as Tuas promessas, todas elas vão se cumprir, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos nisso, nós depositamos a nossa fé nisso, nós sentenciamos isso no mundo espiritual, nós veremos os nossos, Senhor, Te servindo, nós veremos a nossa casa cheia da Tua presença, Senhor. Podemos ter desafios sim, podemos ter ajustes a serem feitos sim, Senhor, mas faremos tudo isso, Senhor, na Tua presença, com a Tua companhia, com a Tua direção, em nome de Jesus. Obrigado pelo cuidado conosco, Pai. Obrigado pelo cuidado com a nossa casa, Senhor. E nós Te agradecemos e Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está com a gente na Escola de Fundamentos, terça-feira, 20 horas é o nosso dia.
É um desafio, mas que tem tido excelentes resultados. Para você que tem um GP, ou se você não tem, procure um GP que funciona online e nós temos irmãos disponíveis de quarta a sexta-feira para te atender. E no próximo domingo, 18h30, estaremos aqui. Amém? Estaremos aqui, né? Estaremos aqui. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também.